Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Michaele Lobo, eu tenho 30 anos, sou atriz, especialista em comunicação e mentora de soft skills. Seja muito bem-vindo, se você achar um conteúdo relevante, se inscreve, me segue que eu vou compartilhar bastante coisa com vocês. E para quem já me segue no Instagram e tem acompanhado aí a minha contagem regressiva, hoje é o grande dia, eu quero agradecer quem pela curiosidade veio ver e saber o que eu estou aprontando. Eu quero agradecer todos esses anos que vocês têm me acompanhado. E eu espero sinceramente que o que eu tenho a entregar seja útil para vocês, que esse é o grande objetivo. Bom, meu nome é Michaele Lobo, mas nem sempre foi assim, né? Eu tenho o nome e sobrenome dos meus pais e do meu marido, mas no momento de lucidez eu decidi me rebatizar e ressignificar o meu sobrenome. E eu já vou explicar o porquê. Antes de mais nada, eu queria contar uma história para vocês, uma história rápida, para eu poder introduzir vocês ao assunto. Eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, e por volta dos 2 anos de idade, a minha mãe me deu para um casal sulista que morava lá, Eudes e Dolores, hoje meus pais adotivos. E depois eles vieram para São Paulo, onde eu fui criada até então. Não conheci meu pai, né? A gente não teve contato até hoje. E o que acontece com essa história? Para quem não sabe, todas as pessoas que sofreram uma rejeição muito grande, seja do pai ou da mãe na primeira infância, elas carregam com si algo muito marcante na personalidade delas, que é o medo da rejeição. Isso, na verdade, é um mecanismo muito inteligente do nosso cérebro. E exatamente por todos os traumas que eu enfrentei por conta da adoção, eu estudei muito durante toda a minha vida sobre como que funciona o nosso cérebro, como que funcionam os traumas, como a gente consegue superar, reprogramar, né, a nossa mente para conseguir ter uma vida de qualidade. E o principal ponto que para mim é mágico é que o nosso cérebro ele é uma máquina maravilhosa e ele funciona com maestria. O grande problema é que a gente acha que é ele e a gente não é o nosso cérebro. E a hora que você entende isso, você consegue fazer coisas incríveis. E acontece que quando você sofre a rejeição, o seu cérebro, que tem a principal tarefa, né, o principal objetivo do nosso cérebro é preservar a nossa sobrevivência, ele lê aquilo da seguinte maneira: eu fiz alguma coisa errada para, né, ser rejeitado. E rejeitado na primeira infância, num momento tão primordial da vida, coloca em risco a minha existência. Se não tivesse, no caso, os meus pais adotivos que me pegaram e me acolheram, eu poderia ter morrido de fome, de frio, de sede. Então, o cérebro do rejeitado entende que ele tem uma necessidade, ele tem um defeito. Ele fez algo muito errado que ele foi rejeitado, ele precisa corrigir. E esse cérebro passa a vida inteira fazendo análises profundas e incansáveis de comportamento para entender qual que é o comportamento ideal para que não aconteça novamente uma rejeição. Só que é lógico que isso acaba trazendo um monte de outros problemas para a pessoa, né? Então, o meu cérebro ficou completamente obcecado por não ser rejeitado. A busca incansável pelo amor para que eu fosse aceita e querida, para que eu pudesse preservar a minha sobrevivência. Em consequência disso, a minha personalidade ela foi completamente deturpada. Ela foi uma personalidade totalmente moldada na necessidade de agradar as pessoas, na necessidade de se encaixar no padrão, na necessidade de ter amor, de ter reciprocidade em absolutamente tudo que eu fazia. A minha única referência segura sempre era o mundo externo, porque o meu mundo interno não tinha se formado da forma que deveria. Então a minha saga durante esses 30 anos foi
uma busca desenfreada por autoconhecimento e como eu consegui dominar essas características e me transformar na minha melhor versão. E aí tá um ponto muito importante que no final do ano passado eu decidi me rebatizar, né? Colocar o meu sobrenome que era da minha escolha, que era uma forma de libertação. Eu não queria mais que a minha personalidade fosse vinculada a um sobrenome que me remetesse todas as dores que eu sofri. Só para deixar aqui claro, eu amo os meus pais adotivos, eles foram incríveis, mas o que é muito difícil para as pessoas adotadas é exatamente conseguir expressar o quanto elas sofrem, o quanto dói nelas todo o processo, porque sempre tem aquela cobrança da gratidão. Poxa, você tem é que ser mais grato, nossa, sua vida podia ter sido horrível, a gente sabe de tudo isso, né? Mas isso não apaga as dores que a gente viveu. E tá tudo bem. Então eu queria ressignificar. E o lobo, para mim, ele é um animal fenomenal, né? O lobo, ele tem toda a representação do que é de fato a minha personalidade, do que hoje eu me encontrei. E foi por isso que eu ressignifiquei e me rebatizei como Michaele Lobo. E eu adoro quando eu falo meu sobrenome, eu falo, uau, eu escolhi meu sobrenome, é muito bom isso. É lógico que quando eu vou assinar, né, eu assino o meu nome civil e tá tudo bem, né? Eu nesse momento até pego para pensar em tudo que significou e que significa até hoje, mas hoje as redes sociais têm essa facilidade, né, de você poder ter essa autonomia de colocar seu nome, seu nickname, e eu achei isso fantástico. Então eu adotei com muito carinho e para mim me ajuda muito, porque toda vez que eu falo Michaele Lobo, eu já puxo quem eu sou e não quem as pessoas querem que eu seja. E aí, por que que eu tô vindo aqui trazer esse conteúdo para vocês, né? Eu vivi muitos anos, à sombra de todos esses traumas, buscando em todos os relacionamentos aprovação externa, amor dos outros, tentando me encontrar, tentando me sentir segura, me sentir amada. E eu desenvolvi uma série de problemas. Eu tive momentos de depressão, eu tive momentos de ansiedade, eu tive crises. Me davam crises durante um ano que foi muito longo, assim, que todos os dias eu tinha crises de choro que duravam de 3 a 4 horas e eram intermináveis. Eu tive fases de automutilação, onde eu precisava me bater, me arranhar, e foi uma briga muito intensa com o meu interior e uma total falta de autoestima. Eu era incapaz de olhar para mim e realmente gostar do que eu via, de realmente gostar de quem eu era. Eu tentava esconder todas as minhas sombras, eu tentava ser a pessoa mais perfeita possível, porque se eu desse um deslize, ia me rejeitar. E o meu cérebro não queria que isso acontecesse. Então, quando eu consegui transcender todo esse momento, quando eu consegui realmente aquietar a minha história, isso foi tão poderoso e isso me transformou de uma forma tão incrível que eu falei assim, eu preciso compartilhar com as pessoas e falar para elas que sim, existe um lugar, existe um momento na vida da gente que se você se dedicar de coração a se aprofundar dentro de você, que se você buscar com todas as suas forças esse lugar, esse momento, você vai conseguir chegar nele. Um momento em que você consegue literalmente abraçar o seu interior, literalmente se amar, literalmente se bastar. E isso é tão significante porque eu vejo as pessoas, né, sofrendo com detalhes, com coisas ali patinando e elas não conseguem avançar na vida delas. E não é porque elas não têm a vontade, é simplesmente porque elas não têm a ferramenta, né? E isso acaba caindo num vídeo que eu gravei anteriormente, que é sobre o autoconhecimento e o quanto ele é
rentável para o capitalismo. Hoje, a coisa mais importante que existe é se conhecer. Porque é só quando você souber quem você é de verdade que você vai ter ferramentas, que você vai ter força para agir e literalmente atingir uma plenitude, né? Uma clareza das ideias. E como isso é a coisa mais importante que tem, é óbvio que é mais cara, né? Hoje as imersões, os cursos, mentorias, eles custam fortunas e é para poucos, né? E até as coisas mais simples, mais básicas, como os livros de autoajuda e tal, é raso, né? Às vezes você pega um livro de autoajuda, você lê, nossa, aquilo te impacta de tal maneira, você fala, gente, que incrível que é esse conteúdo, que incrível, vou aplicar na minha vida, e você não consegue. E aí você fica frustrado, você acha que o problema está em você, mas não está em você. É a ferramenta, ela é feita para isso. Ela é feita exatamente para te dar uma visão do quão incrível você poderia ser, você tentar e não conseguir sozinho e procurar um jeito de conseguir aquilo de outra maneira, né? Então, por conta disso, você gasta, gasta, gasta. E quem tem dinheiro para gastar, ótimo, porque vale cada centavo, cada centavo. Até os piores cursos, porque eles também te fazem ver o que te levou até ali, te levam a reflexão e tal. Mas e para quem não tem? Você vive uma vida com traumas, medos, inseguranças, depressões, ansiedades, sem ter condição de sair daquilo. E o que é uma vida que não vale a pena ser vivida? Só quem tem a dor de viver uma vida na tristeza absoluta, mergulhado em depressão, mergulhado em ansiedade, sem nenhuma expectativa, sabe do que eu tô falando. E por isso que eu falo que as patologias mentais, elas são literalmente uma questão de... Peraí, só que meu celular vai cair, gente. Aí. Elas são literalmente uma questão de saúde pública. Não tem a menor condição de você falar para uma pessoa atingir as potencialidades dela sem ela resolver o mínimo, que é se conhecer com profundidade. É como você entregar um computador na mão de uma pessoa que nunca fez nenhum curso, nunca teve acesso a nenhuma tecnologia e querer que ela pegue aquela ferramenta e domine. É exatamente isso. O nosso cérebro, ele é uma máquina e existem mecanismos que a gente já sabe como funcionam. E se você não passa para as pessoas como funcionam esses mecanismos, como é que ela vai conseguir entender quando é ela e quando é o cérebro dela, né? E aí, o que que acontece, né? A essa altura, vocês já devem ter visto a minha nova marca, que ela chama Piratas Dantescos. Durante muito tempo eu pensei que eu queria um símbolo que representasse tudo que eu quero passar para as pessoas, e eu levei meses pesquisando, estudando o que representaria de fato a minha mensagem. Então eu tive essa clareza e para mim assim é algo completamente profundo e verdadeiro, os piratas dantescos, porque é assim que eu me sinto e é assim que eu sinto as pessoas com quem eu falo. Nós somos piratas. Por quê? Porque a gente tem que desbravar um oceano em busca de um tesouro, em busca de literalmente conquistar novas terras, novos lugares, e é na unha, na força, no grito. A gente não tem herança, a gente não é rico, né? Nós viemos do nada, nós não temos nomes, nós podemos nos dar nossos nomes e podemos ir atrás daquele tesouro que todo mundo fala que é lenda, mas sempre tem alguém para dizer para você que não é lenda não, que eu tenho um mapa, a gente pode ir junto. E dantesco, porque a palavra dantesco, ela transmite tudo o que eu realmente quero entregar para vocês, que é essa coisa horrorosa, arrepiante, tenebrosa, porque a maior mensagem que eu posso deixar para as pessoas é: aquilo que você acha
que a sua maior maldição é, na verdade, a sua maior bênção. As suas sombras, tudo aquilo que você acha mais feio em você é a sua maior força. É o que vai te trazer tudo que você precisa. E é só quando você olha para todas essas sombras e você vê o quão incríveis elas são, é que você tem força e capacidade para agir, sabe? Falar, não, eu sou isso mesmo. Eu costumo falar que a era dos heróis acabou, sabe? Chega de ser o mocinho, chega de ser a pessoa perfeita, que lá no fundo não é perfeita, mas que tem que fazer parecer. Chega de carregar o mundo nas costas, chega de deixar de comer para ir ajudar as outras pessoas, chega de tirar do seu, da sua energia para entregar para os outros aquilo que você nem tem, só para ganhar uma curtida, um selfie, um like, um abraço. Chega. Agora é a hora dos bad guys. Agora é a hora dos vilões, entendeu? Das pessoas que vivem pelas suas próprias verdades, aquilo que elas acreditam, e que elas estão lá fazendo às vezes muito mais do que um mocinho, porque é verdadeiro, porque é visceral, entendeu? E sempre se colocando em primeiro lugar. É exatamente essa sensação, esse empoderamento. E aí, o primeiro grande ponto que eu quero falar com vocês hoje, e que é sem dúvida o mais importante, independente do estado que você está nesse momento. Tem uma palavra que se usa, que eu não gosto muito dela, que é o autodidata, né? Ai, porque fulano é muito autodidata. Ai, eu não sou autodidata. E eu acho essa palavra muito dúbia, porque sim, todos nós somos autodidatas. Sim, eu garanto isso pra você. Inclusive, eu vou mostrar nos próximos vídeos. E não existe autodidata a partir do momento que a gente sempre tem que buscar em algum lugar, né, alguma fonte de conhecimento e trazer pra gente. Então, ao mesmo tempo que você pode ser autodidata, eu não acredito que exista esse termo do jeito que ele é colocado. Porque o mestre, ele sempre existe. E o mestre é você. Só que também é o outro, entende? Então, quando você decide aprender algo, ali existe um mestre, você mesmo. Você faz todos os dias um check-up, uma listagem de tudo que você deixou de fazer, o que você podia ter feito, né? A gente faz isso todos os dias. E se não faz, tem que começar a fazer. Porque é só isso que vai te levar à evolução. Se você deitar toda noite na cama, puff, e apagar tudo que você aprendeu, como é que você vai desenvolver? Então, aquela regrinha clara da hora da revisão tem que estar constante na nossa vida. É hora da revisão. Depois que você passar por um conflito, uma situação chata, é hora da revisão. Reveja o que você fez, o que o outro fez, como poderia ter sido diferente. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo dos grandes, inclusive. Você acha que o cara que projetou a Ferrari, ele sentou lá na mesa e desenhou num momento né, de luz, assim, pronto, fez o projeto inteiro, ele colocou lá para os mecânicos, eles moldaram todas as peças e puf, nasceu a Ferrari e ela saiu rasgando 300 quilômetros? Tudo é baseado em acerto, em erro, em teste, em estudo, em pesquisa. Nós somos cientistas natos. Então, se você, eu nem terminei o ensino médio. Todos nós somos cientistas natos. É da natureza humana. A pesquisa, a observação, a análise. Isso é nosso, tá em nós, em qualquer ser humano. É que uns conseguem usar para coisas edificantes e outros não, né? Mas tudo é uma questão de treino, tá? Então, voltando ao assunto, o autodidata, então assim, a partir do momento que você decide aprender algo, ali existe você como mestre te falando o que você precisa fazer para chegar na sua potencialidade, certo? E no momento que então você fala assim, eu quero aprender a cozinhar. Nunca cozinhei, eu acho que agora é o momento. Então ali tem o primeiro mestre que é você mesmo, te guiando, falando o que você precisa. Poxa, você precisa aprender isso. Se vira.
É importante para sua sobrevivência, é o seu cérebro ali, ó, já cuidando de você. E a partir do momento que você fala assim, aí tem dois tipos. Aí tem aquela pessoa assim, ai meu Deus, mas eu não sei fazer nada sozinho, eu vou pagar um curso, eu vou pagar um chefe particular para vir aqui na minha casa me ensinar o passo a passo. Tem essa pessoa, né? E aí vem o mestre de fora, com conhecimento, entrega você. E existe a pessoa que a gente nomeia de autodidata, mas ele não é autodidata. Ele é só a pessoa que usa um outro mecanismo e que na era da internet do Google é o melhor mecanismo que há, gente. Ele vai lá, porque ele entende a metodologia de ensino, como que a gente tem que fazer o passo a passo para aprender algo, e ele aplica. Qual que é o básico para cozinhar? Bom, eu vou digitar aqui no Google os primeiros passos para cozinhar. Quais são os principais pratos que eu tenho que aprender? Aí aparece num blog lá falando que ele tem que aprender a fazer arroz. Poxa, arroz é importante. Aí ele vai lá no mesmo Google, como fazer arroz para iniciante. E ele pega lá o passo a passo, ele assiste 3, 4 vídeos de 3, 4 pessoas diferentes que estão ensinando ele a fazer. E ele assiste um que ele se identifica. Poxa, eu gostei daquele cara. Ele é o mestre. Entende? E aí ele aprende, ele faz o arroz, e aí na semana seguinte você chega na casa daquele cara que nunca fritou um ovo, tem um arroz. Eles falam assim, nossa, mas você aprendeu a fazer arroz sozinho? E ele fala, você entende? Mas ele não é autodidata e ao mesmo tempo ele é. Então assim, a grande sacada para nós aqui, piratas, que não viemos de berços de ouro, que nós que não temos os privilégios, temos que usar o nosso cérebro, o nosso mestre interior. Então a grande sacada para nós, piratas, é sempre pesquisar, é sempre achar o jeito mais fácil de chegar naquela informação, é literalmente explorar o oceano, entende? E eu sou uma mestre nisso, porque eu vivi durante 12 anos, meus 12 primeiros anos da minha vida, trancada dentro de uma casa, onde eu só podia ir para a escola e a minha mãe não queria que eu conversasse com as outras crianças, ela não deixava eu ir em festas de aniversário, ela não deixava que eu conversasse com outros meninos, era muito rigoroso a minha educação, porque ela não queria que eu me distraísse, que eu fosse uma aluna que falasse demais, etc, etc. Por quê? Porque ela tinha uma série de traumas, uma série de problemas, né? Ela tinha uma série de fobias e isso me custou um preço. Eu fiquei enclausurada dentro de uma casa com uma TV que só pegava, graças a Deus, cultura, Globo e SBT. Eu não tinha acesso a grandes livros, nem acesso a tecnologias, porque a gente era muito pobre, né? Então, como você consegue? Como que você consegue se desenvolver? Então, é uma questão só de força de vontade? Não é, tá? Eu acho muito perigoso esse discurso que as pessoas falam assim, é porque fulano conseguiu, porque ele é muito esforçado. Não é. Existe uma série de fatores. Então, no meu caso, essa força de vontade, ela existia porque existia uma necessidade de sobrevivência, porque o meu cérebro entendia que eu estava correndo risco de vida se eu não me desenvolvesse. O meu cérebro entendia que se eu não pesquisasse, que se eu não me entendesse, que se eu não chegasse nesse patamar de excelência, o que ia acontecer comigo? Né? Eu ia morrer, eu ia ser rejeitada novamente. Então, essa força de vontade vinha de uma necessidade primordial do cérebro, que é de sobrevivência. Então, geralmente, todas as pessoas que têm muita força de vontade é porque tem algo muito, muito urgente, muito grave que move ela, né? E era o meu caso. Então, mesmo sem nenhum recurso dentro de casa, trancada ali, a minha necessidade de me entender era tão grande que eu ficava fazendo essa revisão constante. Tudo que eu fazia eu revisava, tudo que eu fazia eu revisava. Cada comportamento que eu tinha eu revisava. E tentava entender por que não deu certo. Aí eu testava, né? Um novo comportamento não dava certo. E eu ia e fazia. E isso deixou meu cérebro em atividade constante. Ele ficou esperto.
Quando com 12 anos eu comecei a frequentar a Biblioteca Municipal de Americana, aí o cérebro voou, porque eu chegava na biblioteca e eu falava assim, hoje eu vou pesquisar sobre baleia. E aí eu ia lá no centro de pesquisa deles e falava assim, eu quero livros sobre baleias. E aí ela me vinha assim com uma pilha gigante de livros. E eu levava todos eles lá para a mesa e eu me debruçava sobre os livros e pesquisava, lia. E aí eu cansava de um livro e ia para outro, e aí depois eu voltava, né, devolvia, e aí depois no dia seguinte, nossa, hoje eu quero saber sobre o Egito. E vinha com a pilha de livros, estudava, e aí eu voltava e devolvia para ela. Eu li muito livro na minha vida, muito. E eu sou completamente fascinada por todo e qualquer tipo de livro. Por uma razão muito simples, até os livros que parecem os mais idiotas, né? Aqueles romances bobos que a gente lê. A habilidade de uma pessoa de transformar um pensamento num parágrafo, numa página, num livro, é algo muito admirável. Então pode ser a maior bobeira do mundo, entende? Mas a capacidade da pessoa de reproduzir aquele pensamento de forma escrita é muito valioso. Então só o fato de você ler e observar que aquela pessoa conseguiu transmitir uma mensagem, conseguiu transmitir uma história, aquilo significa algo, aquilo tem um peso. Então não dá pra você falar assim, nossa, ai, sabe, que livro bobo, que desnecessário, ai, que leitura inútil. Nunca é. Nunca é. E isso foi me desenvolvendo, né? E então, o que parecia para as outras pessoas alguém autodidata, na verdade era uma pessoa muito decidida a conhecer o mundo e a conhecer a si mesmo. Mas essa super decisão, essa super, né, ansiedade, vontade, ela se dava exatamente de uma necessidade muito profunda de sobrevivência. Então, durante muito tempo eu me sentia muito culpada, né? Por eu não conseguir me desenvolver profissionalmente, não conseguir comprar um carro, uma casa, essas coisas que as pessoas consideram importantes, né? E eu achava que me faltava força de vontade. Eu falava, nossa, mas fulano não consegue, ciclano não consegue. Por que algumas pessoas conseguem? Porque para elas colocam absolutamente tudo naquilo. Tudo. Porque é uma questão de vida ou morte. Mas você só vai ter esse gatilho literalmente quando você estiver nessa situação de vida ou morte. Então não se cobre. Não tem como você ter gás para a vida, né? Ter essa ânsia de viver e de fazer as coisas, de transformar, se realmente não for a coisa mais importante que te resta, entende? E isso vem na autoestima. Por quê? Porque eu sempre tive uma autoestima extremamente abalada e fragilizada, e eu sempre me detestava em tudo, extremamente autocrítica. Inclusive, isso era uma das coisas que limou várias oportunidades de eu me desenvolver profissionalmente. Porque eu começava um curso, eu começava um trabalho, eu começava um projeto, e aí a minha autocrítica era tão pesada, nossa, isso tá horrível, você é péssimo, você não vai conseguir, você nunca vai chegar lá, que eu desistia. É incontável a quantidade de vezes que eu desisti de coisas que, se eu tivesse feito com consistência, hoje, nossa, eu seria um best-seller, entende? Eu escrevi muitos livros. Eu tenho escrito com a história até o final 5 livros quando eu tinha 14 anos, né? E só que a minha autocrítica nunca me permitiu ir além. Então vocês entendem que a gente se sabota num nível tão grave, mas tão grave. E aí a gente fala assim, ai, não sei por que eu tô aqui. Não, eu sei por que eu tô aqui. Eu tô no estado que eu tô hoje só porque eu era limitada, entende? E a culpa é minha? Não, né? Mas aí, tipo, vem aquele cara com o discurso motivacional e fala, mas você tem que conseguir, você tem que querer. Não é tão fácil, não é tão simples. Esse é o primeiro ponto. O que te incomoda, o que você precisa transformar, vai precisar de muito treino, muito estudo, muita dedicação. Não é da noite pro dia.
E enquanto você não aceitar profundamente isso no seu coração, você vai ficar pulando de livro em livro de autoajuda, de palestra em palestra, sem conseguir progredir. O que faz a gente evoluir é a profundidade, é a quantidade de tempo que a gente dedica para que aquele assunto penetre nas nossas veias, entre os nossos ossos e comece a fazer parte da gente, né? Eu levei 30 anos. Eu não sei, eu tenho certeza que com o dinheiro eu teria levado muito menos. Que eu teria, nossa, imagina, você faz uma palestra aí com o Tony Robbins da vida, você decola, né? Se você estiver realmente disposto. Porque tudo é uma questão de entrega. Quando você está disposto a se entregar? Então, mas Mi, você falou, passou 30 minutos, onde é que a gente vai chegar com isso? A minha chamada para você é a seguinte: você se conhece o suficiente? Você consegue ter inteligência emocional para lidar com as suas frustrações, para lidar com as coisas, com os desafios que aparecem e conseguir avançar? Eu falo avançar como ser humano, sabe? Ser melhor, ser mais forte, sabe? Não deixar qualquer coisa te abale. Você consegue isso? Se você não consegue, você tem que se autodesenvolver, você tem que se conhecer. Mas Mi, eu não tenho dinheiro para isso. Então é para isso que eu tô aqui. Eu tô para te passar tudo que eu fiz, tudo que eu vivi e te entregar para você fazer o seu caminho, né? Cada um tem o seu caminho, mas eu tô te dando uma referência. Eu sou o pirata que tem um mapa. Aí, se você sabe navegar o oceano, você vai conseguir. Se você não souber, tá aí mais um passo. Você vai ter que aprender a navegar, você vai ter que aprender a olhar uma bússola, você vai ter que aprender a ver as estrelas, entende? Tem um monte de coisas, sabe? Mas a gente junto é mais forte. Então, é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos, nas próximas sequências. Eu vou entregar para você tudo que eu fiz, a forma como as coisas chegaram até mim, para que você tenha um direcionamento para seguir o seu caminho. E a primeira questão é o ser autodidata. Primeiro passo, primeira coisa, então você se reconhecer que você é um cientista nato, independente do seu gabarito, de quanto você já estudou, qual é a sua formação, todos nós somos cientistas natos. E o que um cientista faz? Ele analisa, ele observa, ele coleta dados, ele testa, falha, corrige. É isso que a gente faz a vida inteira. Cientista nato. Segundo passo é ser autodidata. Então, se você tem aquele discurso de eu não consigo aprender nada sozinho, boicota. Porque, na verdade, a gente só aprende sozinho. Você pode estudar com o melhor professor do mundo, entendeu? Você pode sentar com o engenheiro da NASA, o cara é um crânio, nossa, ele tem uma didática incrível. Se você não estiver disposto a aprender, se você não estiver interessado naquele assunto, se você não estiver entregue àquela experiência, você não vai aprender. Então, aprender, a gente só aprende sozinho, tá? O conteúdo ele pode vir de qualquer lugar, mas se você tiver vontade, pode ser uma frase no para-choque de um caminhão, você vai aprender. Então, essa é a segunda chave, tá? Aprender, a gente aprende sozinho. Você quer se desenvolver, você quer voar na sua vida, comece a estudar sozinho. Não espere que vai vir um curso milagroso com 10 módulos, com tudo mastigado, com 50 exercícios que você vai fazer e de repente você tem um diploma de agora eu sou uma pessoa evoluída. Não, não vai ter. O mestre é você e tudo que está ao seu redor, mas você tem que querer. A partir do momento que você quer, que você fala assim, tá, entendi, eu vou aprender sozinho, como eu faço? Aí eu tenho um método e é isso que eu vou te entregar, tá? Então, essa sequência de vídeos, essa sequência de aulas vai ser para você pegar um método de aprender sozinho, né? E você conseguir aplicar em tudo na sua vida, para tudo que você for fazer, principalmente agora com a facilidade da tecnologia, você conseguir, pelo menos o começo, fazer sozinho, sabe? E aí você, inclusive, ter capacidade de decidir se você precisa de
uma pessoa presencialmente pegando na sua mão, ou se você consegue fazer tudo online, se você consegue fazer tudo só você, entendeu? Então esse é o primeiro passo. É muito simples, né? É muito... mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então vem comigo, que depois que você fizer, depois que você entender o método, você vai aplicar em absolutamente todas as coisas da sua vida. E assim, é maravilhoso, porque daí você tem autonomia para você decidir o que você quer aprender, o que você não quer aprender e a velocidade que você vai fazer isso. Você vai literalmente ser o seu mestre. Então, esse é o meu vídeo de apresentação. Hoje eu queria só conversar com vocês e mostrar, né, o que tem, o que vai vir por aí. E os próximos vídeos já são falando sobre método, né, como aplicar eles. Então, se você conhece pessoas que querem, pessoas que acham que não dá para aprender sozinho, por favor, compartilha, chama elas para vir acompanhar a gente. Lembrando que no final eu não vou fazer nenhuma oferta, eu não estou vendendo nada, eu só estou entregando um conteúdo muito valioso para pessoas que não vão ter essa oportunidade assim, sabe? De graça. Então, eu tenho essa vontade, eu preciso fazer mais, sabe? Então não tem oferta, eu não tô vendendo nada, né? No final do curso, valeu, obrigado, um abraço para todos, não vai ter nada assim, pode ficar sossegado. E aí você fala assim, Michelle, mas por que você tá fazendo de graça? Porque não é de graça. Porque o universo, ele tem uma moeda de troca, né? Então, assim, alguém, né, toda essa força cósmica me possibilitou ter a inteligência que eu tenho e estar aqui hoje, né, e ter atingido o que eu atingi de conhecimento, de clareza. Então eu preciso retribuir, na verdade é um pagamento. Eu estou recodificando o que eu aprendi, transformando isso em algo, né, mais fácil, né, e passando adiante. Então eu só estou literalmente pagando a minha dívida, e é uma dívida bem alta, eu vou ter que gravar muito vídeo. Mas é isso, gente, então obrigada quem acompanhou até aqui, eu espero que vocês tenham entendido a proposta, que vocês acompanhem. E depois vocês me seguem lá no Insta, porque depois eu vou postar stories com dúvidas e tal, e vamos conversar bastante. E eu vou contando mais sobre a minha vida aí na sequência dos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!